Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, nas ondas da Rádio da Fraternidade Legítima, que é a Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar um capítulo muito interessante, cujo título é Os Nossos Caricaturistas. Um caricaturista, meu caro ouvinte, é aquele que faz caricaturas, que é um tipo de desenho definido pelos excessos, pelas formas, pelos traços deformados. Apresenta uma pessoa ou situação de uma forma grotesca ou cômica. E vamos ver juntos nesse capítulo que o autor está querendo nos trazer uma mensagem subliminar, ou seja, uma ideia intrínseca, algo que está dentro de nós e que não se apresenta exteriormente, mas que é percebido espiritualmente. Assim vamos encontrar pessoas que estão reencarnadas conosco e que fizeram conosco jornada em comum em reencarnações passadas e não têm a lembrança exata de quem somos ou o que eram, mas sentem algo diferente com a nossa presença e nos enxergam de forma deformada em relação à encarnação atual, mas que pode trazer um traço de coerência e verdade da vivência que teve naquele passado e, portanto, ainda permanece nos enxergando dessa maneira. Isso estamos falando dos encarnados, mas também, notoriamente, muito mais intensa é a visão do desencarnado que está em estado de perturbação espiritual, que está enfermo espiritualmente. E ao nos reencontrarmos, o espírito no mundo espiritual, enxergar-nos como encarnados, ainda nos veem naquela circunstância do passado. E então admite que não mudamos ou que quer enxergar dessa forma. Daí a deformação e por isso a caricatura. Ele inicia o capítulo dizendo: Deus, pondo a sua infinita inteligência a serviço do seu infinito amor, tem organizado tudo com tanta sabedoria que não só os bons, mas também os maus concorrem com a mesma finalidade, o bem comum, a felicidade de todos. Aqui uma abordagem eminentemente espírita, porque o espiritismo admite que existem os espíritos que são ainda vinculados ao mal, mas que são conversíveis, não estão condenados para sempre. O espiritismo não admite a ideia de um ser como sendo o demônio responsável por todo o mal, irreversível, ou pela condenação eterna do inferno, porque todos podem ser reeducados, todos podem reformularem-se e restabelecer um novo destino para as suas vidas. Por isso ele diz que os maus concorrem para a mesma finalidade, porque ainda que sejam maus, eles podem mudar. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículos 45 e 46. Não devemos só aos espíritos elevados, aqueles a quem denominamos protetores, guias e anjos da guarda,
o nosso progresso. Devemos-lo também aos indesejáveis, isto é, aos que nos tentam, molestam e atribulam. Ou seja, meu caro ouvinte, aqueles que nos tiram do sério, aqueles que não nos respeitam, aquele que ultrapassa o limite do considerado dever que deveria estabelecer ou cumprir, na verdade está nos enxergando ou nos causando irritação e incômodo para fazer-nos enxergar o que ainda temos dentro de nós que pode ser reformulado. É como se pudéssemos perguntar a um inimigo quem somos. Ele diria todos os nossos defeitos, todas as nossas más tendências, e nos enxergaria da pior forma possível, ou estaria exagerando, ou trazendo algum ensejo de verdade para reconsiderarmos e aproveitarmos esse ensejo para ver o que é preciso modificar também em nós. E Pedro de Camargo continua: a psicologia da tentação funda-se nas falhas e senões do nosso caráter. Cada um de nós é, invariavelmente, tentado através das fraquezas próprias. Ou seja, aquilo que existe de fragilidade em nós, o nosso chamado lado fraco, é onde mais receberemos o ensejo do ataque e das tentações. Então o tentador acaba auxiliando-nos a enxergar o que existe de condição de reparação em nós. Se pudéssemos conceber um homem perfeito, cujo caráter não se ressentisse de nenhuma eiva, tal indivíduo seria inacessível às tentações. Há pessoas de elevada moralidade e correção que, aos nossos olhos, nenhum defeito deixam transparecer. Mas os indesejáveis, e aqui ele coloca essa palavra entre aspas, descobrem a brecha e ei-los então em atividade, visando certeiramente o alvo. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação, um fragmento do item 10. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Escreveu o apóstolo Paulo na cidade de Paris em 1860. E também do mesmo Evangelho, o capítulo 17, Os Bons Espíritas, no seu item 4, em um fragmento, Kardec escreve: reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, o mesmo verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão anunciado por Paulo, Kardec coloca que é pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, meu caro ouvinte, com a precisão, com a clareza, com os horizontes ampliados na essência do espírito, com a consideração da pluralidade das existências
e dos relacionamentos que se estabelecem naturalmente, sejam eles entre encarnados ou entre o mundo espiritual e o mundo físico dos desencarnados com os encarnados, estamos na condição favorável de nos aprimorarmos, de usar esse potencial que é a vontade e o esforço para domar essas más inclinações, também nos permitindo as contestações, ao ensejo das tentações e o que existe em nós de incômodo, de irritadiço, que estabelece então a condição de nos tirarem do sério o que existe em nós, que pode ser modificado. E Pedro de Camargo vem com uma excelente imagem dizendo: os rinocerontes são quase invulneráveis aos projéteis de arma de fogo, dada a resistência admirável da couraça que os reveste. Os caçadores desses paquidermes, conhecendo essa particularidade, buscam atingi-los, alvejando o focinho, ponto vulnerável por onde a bala penetra e abate o valente quadrúpede. Assim procedem os tentadores do espaço. Aqui Pedro de Camargo se refere ao mundo espiritual e, portanto, aos seus habitantes, quando querem fazer suas caçadas entre os terrícolas. E agora ele se refere aos encarnados. Dizia Kardec que eles pressentem nossas fraquezas, como as aves de rapina farejam de longe a carne em decomposição. Então, o mundo espiritual é constantemente estabelecido uma comunhão natural com o mundo físico. Há uma interligação constante. Nós estabelecemos mentalmente, psiquicamente, os nossos potenciais, o concurso dos valores adquiridos, também em conexão com o mundo espiritual. E assim os espíritos desenfaixados do corpo não têm o impedimento que nós temos do peso corporal da carne. Então eles têm acesso mais facilitado à própria memória e quando nos encontram, nos enxergam, sabem quem somos, o que fizemos e então conhecem as nossas fraquezas e estabelecem então, incitando às tentações, aquilo que temos por necessidade de reparação. E é por isso que os mentores permitem esse reencontro, para que haja reconciliação, para que haja um sentimento de piedade e uma renovação e conquista de novos valores. Vamos continuar analisando os nossos caricaturistas já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha conosco o estudo dos valores do Espírito, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Jesus nos confortando, nos convidando à educação do Espírito e a libertação de todo o mal. E o grande vulto do Espiritismo, que é Pedro de Camargo, em sua obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, vem nos ajudar a compreender os valores do Espírito, através da doutrina espírita, fazendo reviver o cristianismo em sua essência em nossas vidas. Nesse capítulo, Pedro de Camargo vem trazer-nos a visão que alguém pode ter de nós e considerarmos ela totalmente deformada. Alguém que nos considera com valores completamente diferenciados daquilo que temos apresentado ou que já temos por proposta.
mas nos enxergam de outra existência, nos reencontram e têm guardado inconscientemente uma lembrança de convivência não muito agradável. Então ele continua dizendo: vejamos agora onde a utilidade ou o benefício dessas ciladas que nos armam a cada passo certos habitantes do além, cuja aproximação tanto nos amofina e molesta. Então, qual a utilidade de Deus permitir reencontros com os quais provavelmente nós tenhamos prejudicado e agora estabelecem concurso ou ensejo de educação, de reconciliação? Qual seria o benefício? Qual seria a utilidade desse reencontro? Sendo incontestável que eles atuam sobre os nossos defeitos, condição essa imprescindível para o êxito de suas arremetidas, resulta daí nos inteirarmos e convencermos de que somos realmente portadores de tais ou quais imperfeições. Então aí está o benefício. Se não houvesse esse reencontro, se não houvesse essa visão que nós julgamos ser distorcida para o momento, mas que tem uma realidade profunda nas vidas passadas, nós não estaríamos em contato com o que deveríamos estabelecer como concurso de renovação e permaneceríamos acomodados. Não teríamos nenhum estímulo e viveríamos nas ilusões, nas fugas de consciência, nos vícios, nos excessos, nas anestesias do corpo. Para nos convencerem disso, os indesejáveis, ele coloca entre aspas, porque não é tão indesejável, na verdade são necessários, procedem como os caricaturistas. Então agora a comparação. Esses espíritos, ao nos enxergarem de forma que nós julgamos ser distorcida, está sendo considerado pelo autor como caricaturista, ou seja, está deformando a condição atual, mas está trazendo uma realidade espiritual do passado, com a diferença de que estes exageram os senões físicos. Então os caricaturistas exageram o que é da forma física, mas os espíritos, eles exageram os senões morais ou psíquicos. A caricatura é uma arte como outra qualquer. A habilidade do caricaturista está em dar proeminência, ou seja, destaque, pondo nesse destaque evidente certas desarmonias da nossa plástica, porém de tal maneira que os demais nos possam reconhecer, de pronto através daqueles ridículos relevos. Então o caricaturista humano encarnado, ele faz um desenho da deformação, destacando o que existe fora do contorno de uma evidência que se considera exagerada no rosto, por exemplo, mas que essa evidência, na verdade, está trazendo uma ideia de excesso que, na verdade, ele está enxergando mais do que todos os outros, comparando assim aos espíritos do mundo espiritual nos enxergando. Mas qual é o nome dessa enfermidade que se estabelece quando nós não nos permitimos a reforma íntima, quando não estabelecemos então o concurso de nos enxergarmos realmente como somos e tirar desse benefício? Vamos elucidar este conceito. Elucidando conceitos. O nome dessa enfermidade, meu caro ouvinte, é a obsessão. E em O Livro dos Médiuns, em seu capítulo 23, Allan Kardec vem trazer o item 237 da obsessão. Entre os escolhos. Escolho, meu caro ouvinte, significa dificuldade, obstáculo, que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus
e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Da mesma sorte procedem os caricaturistas espirituais, focalizando nossos senões, acirram nossas tendências pecaminosas, incitam e fomentam tudo que podem encontrar em nós de inconfessável e vil, dando às nossas paixões egoísticas desmesurada expansão. Eles sabem que não há rinoceronte sem focinho, nem Aquiles sem calcanhar. Quando nos apercebemos, já é tarde, caímos na tentação. Basta que ouvidemos o conselho do Mestre, vigiai e orai, para que tal nos aconteça. Passada a tormenta, serenado o nosso ânimo e acalmada a fúria das paixões, ficamos confusos e envergonhados da figura do que fizemos. Vendo refletida no espelho da consciência a nossa caricatura moral. E tantas vezes isso sucede que acabamos por conhecer-nos a nós mesmos. Condições essa essencial para a obra de nossa regeneração e aperfeiçoamento. Principiamos então a corrigir as desarmonias das linhas do caráter, a fim de não mais fornecermos motes para serem glosados pelos indesejáveis, que, pretendendo tentar-nos e afligir-nos, acabam por nos prestar um dos maiores e mais relevantes serviços. Serviço esse, aliás, que não nos prestariam os nossos melhores amigos. Oremos, pois, em favor dos nossos caricaturistas e louvemos ao Senhor que tudo organizou e dispôs, visando ao nosso bem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então, meu caro ouvinte, vamos enxergar com piedade esses irmãos necessitados de luz, assim como nós, igualmente enfermos da alma, necessitamos de retificação perante a própria consciência, perante a justiça divina. Todos os motivos das nossas tristezas, desditas e insatisfações, falta de ânimo e sentido para viver, resulta no fato de trazermos dentro de nós necessidades de recondicionamento de valores, ressignificação do bem, ocupação com o amor, diante da oportunidade de sermos voluntários no trabalho do bem, para nos ocuparmos com a luz, isto é, permanecer com Jesus. Então permaneçamos com Jesus, vigiando e orando, para nos libertarmos de todos os males que existem dentro de nós e que acabam por estabelecer conexão com o que está fora de nós. Eis aí a tentação, eis aí onde os caricaturistas do mundo espiritual, que são aqueles que podem ser considerados obsessores, mas porque tem uma razão justa de conexão com o encarnado, acabam encontrando a fragilidade, a fraqueza que ainda não estabelecemos como renovação.
Então não nos permitamos a este ensejo. Renovemo-nos, trabalhemos no bem e vamos superar todas essas tendências infelizes que acabam por ser representadas por deformidades que ainda trazemos dentro de cada um de nós. Mas brilhe a vossa luz, meu caro ouvinte, e você terá a superação de todo esse mal, vivenciando essa permanência com o Mestre. Vigie e ore, trabalhe no bem. Um grande abraço, muita luz e paz e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.